Bom dia, irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola dominical e o tema da lição é Jó, ousadia na oração. Eu convido a você que abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observar-te, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercar-te concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por este dia. Agradeço ao Senhor pelo fôlego de vida sobre nós, sobre os nossos familiares. Senhor, mais uma vez nessa manhã eu peço ao Senhor, fala conosco. Pai, coloca em nós ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Que não seja eu a ensinar, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, que essa palavra possa tocar nos nossos corações e germinar, Pai, em uma boa terra. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, durante muito tempo, o povo de Deus só podia falar com Deus indiretamente. E era através dos tabernáculos, dos profetas, dos utensílios dos tabernáculos, dos sacerdotes. As pessoas não tinham livre acesso a Deus como nós temos hoje. No tabernáculo existia um lugar chamado Santos dos Santos, onde ali a presença de Deus estava e era separado este lugar com uma cortina. E ali só podia entrar o sacerdote, porque se outras pessoas entrassem, elas morreriam de tamanho poder a presença de Deus. E quando Jesus ele se entrega por nós ali naquela cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou, ou seja, aquela cortina que separava os santos dos santos, a presença de Deus, das outras pessoas se rasgou. E hoje todos nós podemos entrar na presença de Deus e sentir a presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Então hoje, se eu neste momento orar a Deus, clamar a sua presença, eu posso sentir a presença de Deus, porque através de Jesus esse véu foi rasgado. E hoje todos nós temos livre acesso à sala do trono, que é a presença de Deus. E muitos acreditam
que a oração é um meio de se conseguir bênçãos de Deus, de se conseguir favores de Deus. Só que hoje, nessa lição, nós vamos aprender que a oração é mais que isso. A oração é um caminho para a intimidade com Deus. Nós vamos entender que a oração, ela é mais do que um caminho de se conseguir os favores de Deus na nossa vida. É um caminho que nos leva a conhecer a Deus e ser íntimos dele. E nós vamos aprender aqui algumas lições com Jó, com esse homem que foi provado e aprovado por Deus. Esse homem, né, que sofreu tudo, mas jamais abriu mão do Senhor. E a primeira coisa aí, a primeira tema da nossa lição é que só haverá proximidade quando houver intimidade. Então, eu posso estar próximo de uma pessoa a minha vida inteira e nunca conhecê-la. Eu posso conviver com uma pessoa todos os dias e não conhecê-la. Sabia disso? É possível. E nós vemos aqui na vida de Jó que Deus fala, olha que lindo, imagina Deus falando isso de mim, de você. Deus fala que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim, nossa, aposto que Jó era muito íntimo de Deus. Nossa, como Jó conhecia Deus. Que característica maravilhosa esse homem tinha. Olha como Deus olhava para Jó. E nós vemos ali, nós lemos que constantemente Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos para que Deus os purificasse. Porque Jó pensava, talvez eles pecaram. Então você vê que Jó, ele tinha um zelo em agradar a Deus. E que no decorrer da vida de Jó, Deus permite que Jó sofra algumas situações. Jó, ele perde os seus filhos, Jó perde os seus bens, o seu status na sociedade, Jó perde até mesmo a sua esposa, porque em algum momento ela fala, Jó, abandone-se Deus e morre, mas Jó não abre mão de Deus. Então, chegou um momento da vida de Jó que ele havia perdido tudo, e até mesmo a sua saúde. Jó, ele estava com tanta lepra que a Bíblia fala que ele se coçava com cacos de telha. Então você vê assim que Jó perdeu tudo. E no livro de Jó fala, em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então mesmo ele tendo perdido tudo, ele não atribuiu isso a Deus. Porém, nós vemos o quê? Que Jó conhecia a Deus bem menos do que ele imaginava. A fé de Jó estava apoiada na familiaridade e não na intimidade com Deus. Há um momento aqui que Jó fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E ele fala, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó não conheceu Deus a vida toda. Ele tinha uma familiaridade com Deus. E assim muitas vezes estamos nós temos familiaridade com Deus, nós vamos na igreja, mas nós não conhecemos quem realmente é Deus. E isso só acontece através de momentos de oração. Deus se revela a Jó e da mesma forma Deus também pode se revelar a nós. Basta eu ter o meu momento com Deus e Deus também desejar se revelar a mim. E chega um momento na vida de Jó que Deus se descortina, Deus se revela a Jó no momento de oração. E Deus deixa de ser não apenas o Deus que atende a oração, o Deus que atende o clamor, mas ele passa a ser para Jó o Deus de intimidade, o Deus que se relaciona. E outra lição que nós aprendemos aqui é que a intimidade não desobriga a reverência. Então, muitas pessoas, por terem o seu momento de oração, ou muitas pessoas tratam Deus como se fosse qualquer pessoa.
e isso é errado. Talvez você já ouviu aquela expressão assim, o cara lá de cima. Isso é errado, porque Deus não é o cara lá de cima. Deus é o nosso Senhor, é o Salvador, é aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Então, quando eu e você entrarmos na presença de Deus, converse com Deus com reverência, porque Ele não é qualquer um. Deus não é o cara lá de cima, Ele é muito mais do que isso e Ele merece ser tratado com reverência. Amém? Nós, quando vamos em algum lugar, nós não gostamos de ser tratados de qualquer maneira. Quem dirá o nosso Deus? E outra lição que nós aprendemos é que só haverá grandeza quando houver humildade. Jó havia perdido tudo. E se você ler, você vai ver o que Jó fez para perder. Jó não tinha feito nada. Até os amigos dele ficavam falando, gente, o que Jó fez para isso? Jó, você pecou. O que Jó fez para estar passando por isso? Eles ficavam tentando achar algo na vida de Jó, mas não tinha. E até que o momento que Jó começa o quê? A questionar a sorte, a questionar a Deus. E ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E está lá em Jó no capítulo 3. Então Deus, diante lá daqueles questionamentos, porque nós temos que entender que Jó era humano, né? Nós, na situação de Jó, com certeza nós teríamos feito a mesma coisa. Então, Deus se revela a Jó. Deus mostra para Jó quem ele é. E olha o que diz, até que o Senhor interferiu, né, naquele processo de questionamento, e Deus aparece a Jó em forma de um redemoinho. E isso está lá em Jó no capítulo 38 e no capítulo 40. E Deus faz um questionamento, Deus pergunta para Jó, quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Será se você está querendo provar que eu sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Deus fala isso para Jó. Imagina Deus falando isso para você. Quem é você para me questionar? E eu posso imaginar ali naquele momento que Deus se revela a Jó num redemoinho, Deus revela sua glória a Jó. Eu posso imaginar Jó caindo na real e vendo que ele não era nada para questionar a Deus. E vendo que ele era pó e cinza. Então, diante de Deus, nós vemos como nós somos falhos. Quando nós entramos ali no nosso quarto, no nosso momento com Deus, nós vemos como nós somos falhos, como nós precisamos de Deus. Quão pecadores nós somos, nós vemos que como nós pecamos, como nós erramos, a nossa natureza se revela. E foi isso que aconteceu com Jó. Quando você entrar no seu quarto, ou seja onde for para falar com Deus, não só fale, tenha um momento de silêncio, que é o momento de ouvir a Deus. Isso é importante. Quando então nós entramos na presença de Deus, o nosso véu, as nossas máscaras caem e nós vemos como nós somos dependentes de Deus. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele viu quão pecador ele era e que jamais ele podia ter questionado. Então, independente do que você esteja vivendo, não questione a Deus. Não faça como Jó, não questione. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Quem somos nós? Nós somos pó e cinza. Quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz ou permite? E a terceira lição que nós aprendemos é que só haverá favor quando houver temor. Quando Deus se manifestou a Jó, nada mais restou a Jó senão calar. Aqueles questionamentos, tudo que Jó estava falando, cessou. Porque diante da majestade, da soberania de Deus,
Jó se arrepende da sua condição pecaminosa. Ali, Jó cai na real e ele para de falar, porque Deus estava revelando a ele a sua glória, a sua majestade. E naquele momento, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas falhas. E ele fala assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Na presença de Deus, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Quando você orar, se humilhe, se renda perante a presença do Senhor. Essa presença que é poderosa, que é gloriosa, é a presença do nosso Deus. Antes não tínhamos acesso, mas hoje nós temos. Nós não tínhamos acesso a essa presença, mas hoje nós podemos entrar no Santos dos Santos e adorar. E não se humilhe diante de Deus pedindo um favor, uma bênção, não. Se humilhe porque Ele é digno. Em 2 Crônicas 7:14, nós conhecemos e diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhe diante de Deus, não porque Ele vai sarar a sua terra, mas porque Ele é digno e Ele é grande. Amém? E a última lição que nós aprendemos com a vida de Jó é que só haverá resposta quando houver mudança. Todos nós queremos um 2021 maravilhoso, cheio de bênçãos, não queremos que ele seja igual ao 2020, mas se nós continuarmos da mesma forma, o ano também vai ser igual. Se eu quero que o meu ano seja diferente, eu tenho que agir diferente. E se eu quero uma resposta, só haverá resposta quando houver mudança. No final do livro de Jó, nós vemos que Deus restaura a sorte dele. Deus restitui tudo que ele perdeu e dá para ele ainda muito mais. Deus restaura a família, saúde, tudo. E nós vemos que Jó entendeu que não existe nenhum homem bom na face da terra, mas que era misericórdia de Deus. Jó entendeu que não existe nenhum homem perfeito e justo aos olhos de Deus, nem ele mesmo, que todos somos pecadores. Não importa se você e eu vamos na igreja todo domingo, não. Todos nós carecemos da presença de Deus, da graça de Deus. E tudo isso é misericórdia. E o mais interessante é que depois de Deus restituir tudo que Jó perdeu, para ele ali, o mais importante não era os bens que Deus tinha restituído, não era a saúde, mas é que ele havia tido um encontro com Deus, ele havia tido uma experiência tremenda com Deus, ele viu a majestade e a glória de Deus naquele redemoinho. Para Jó, o mais importante foi isso. E talvez você nunca vamos ter essa experiência de ver Deus num redemoinho, talvez nunca, mas nós temos as nossas experiências com Deus. E o foco principal da lição de hoje é que tenha os seus momentos de oração com Deus, mas mais que pedir favores, bênçãos, peça a Deus intimidade com Ele. Que é isso que eu preciso, é isso que você precisa. Nós precisamos não ser familiares, ter familiaridade com Deus. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. E eu tenho certeza que se você se relacionar com Deus nesse sentido, Deus vai se revelar a você e vai se revelar a mim. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por esta lição. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque hoje eu posso entrar no Santos dos Santos e adorar ao Senhor. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão que está assistindo essa lição. Senhor, nós precisamos de mais intimidade contigo.
Pai, nós queremos te conhecer mais. O Senhor é santo e digno de ser louvado. Não há Deus como o Senhor. Pai, nós queremos sentir a tua presença em todo o tempo. Nós queremos conhecer mais e mais do Senhor e da vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, muito obrigada, porque nós podemos entrar na tua presença, Pai, e pedimos, continue falando conosco. Fale conosco nos momentos de oração. Fale conosco através da tua palavra e cumpra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo.